Mas aqui eu quero trazer já, conversando com vocês, sobre a importância da idade. O idoso e a maturidade. Nem toda pessoa que atingiu a maturidade é uma pessoa idosa, e nem todo idoso é maturo, né? Ou seja, tem maturidade. Então, só com a maturidade é possível envelhecer com qualidade. Isso a gente sabe e tem certeza, clareza disso. O primeiro ponto, a inconformidade com a idade. Se você observar, ninguém quer envelhecer, mas ninguém quer morrer cedo. Tem essas duas coisas também. Agora, por outro lado, por que a gente pergunta? Por que a gente nunca está conformado com a idade que tem? Veja, é muito fácil você encontrar uma criança se dizendo: eu sou o jovem, eu sou o adolescente. Uma criança, ela sempre com 4, 5, 6 anos de idade, quando você conversa com ela, ela diz assim: quando eu era criança. Então, a criança está dizendo para você que ela não é uma criança, ela é um adolescente. Quando você conversa com um adolescente, ela diz: quando eu era adolescente, porque não assume a sua idade, a sua adolescência. Quando conversamos com um jovem, ela sempre vai dizer, ou que quando tem algum problema com a idade, vai dizer que é mais jovem, ou vai dizer que é mais velho, mais idosa. Então, se observar, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar as etapas da vida. Então, sobretudo hoje as crianças têm uma dificuldade muito grande de assumir a sua infância. E a gente sabe, quando a gente queima etapas, no futuro, a vida vai cobrar da gente essa etapa e vamos ter problemas. Isso em todos os sentidos. Nós vamos ter problemas físicos, nós vamos ter problemas espirituais e também hormonais e tudo mais. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é acolher a idade que a gente tem. O conceito de felicidade para o budismo diz o seguinte: aceite a vida com tudo que ela tem, que ela é. Isso é felicidade. Mas quando a gente não tem maturidade para aceitar a vida como ela é, a gente encontrou o primeiro problema: enfrentar a vida. Como se ela fosse algo ruim, algo de mal, como se ela fosse um tropeço na vida da gente. Então, vamos aceitar a idade que nós temos. Por exemplo, eu me sinto muito bem comigo mesmo quando eu paro o carro, por incrível que pareça, viu? Quando eu paro o carro nas vagas dos idosos, 60 a mais. Gente, você não sabe como eu saio do carro numa felicidade. Mas estou falando a verdade. É uma felicidade. Quando eu tirei o cartão, né? Tirei o cartão para estacionar na vaga do idoso. Rapaz, eu fui aqui fazer umas compras e parei. Quando eu parei, o rapaz disse assim: senhor, aí é para os idosos. O senhor viu que é idosos? Aí eu puxei com toda a honra, sabe? Puxei, orgulho maior do que eu. Puxei o cartãozinho e disse: eu tenho. Desculpe. Aí eu fiquei feliz da vida. Não, moço, o senhor está certíssimo, está certíssimo. O senhor está me elogiando, está me dizendo que eu estou mais novo. Eu não tenho 60, eu tenho 60. Quer ver minha identidade? Aí ele falou: não precisa não. Mas por que isso? Porque eu me sinto bem aos 60 anos para dizer para mim mesmo que bom que eu tenho 60. Aí eu tenho que lembrar de Santa Teresinha. Santa Teresinha, para se apresentar mais velha, né, mais madura, fez um penteado para se apresentar ao Papa, para pedir o Papa permissão para morar no convento, para entrar no convento. E eu ganhei isso de Santa Teresinha, né? Eu quero sempre me apresentar mais velho. Embora, depois que tirei a barba, a mamãe disse que eu tenho 20 anos a menos. Acredite quem quiser, mas é assim que eu também percebo. Mas nisso, a gente precisa, para ser feliz com a gente mesmo, assumir a idade que a gente tem. E isso tem vários benefícios. Não dá para explicar aqui, mas são vários benefícios. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é a insegurança nas etapas da vida. Todas as etapas. Você está na etapa da infância, você vai ter sempre insegurança. Insegurança é algo que a gente vai precisar ter, por incrível que pareça. Você precisa ter essa insegurança para você correr atrás da segurança, para você reafirmar a sua vida, a sua etapa de vida. Então, por exemplo, do bebê à vida idosa, da vida adulta, cada etapa dessa, você vai ter a sua insegurança própria. Seja na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta
e na velhice. Eu quero falar velhice aqui com uma palavra bem doce, porque o Papa Francisco fala tão bonito no livro dele sobre a velhice, que ele diz, olha, é uma palavra bonita, é uma palavra que significa baú de sabedoria, que significa projeto de vida, pessoa de fé, é um baú de coisas boas. Mas para muita gente, para se enganar, por não assumir a sua etapa de vida, aí não quer que diga. É mais fácil dizer, você tá jovem, né, e se enganar, juventude, e a eterna idade, que eterna idade nós só temos depois que a gente partir dessa vida para outra. A outra vida é chamada de vida eterna ou eterna idade, que nós chamamos de eternidade. Mas aqui, você não vai ter eterna juventude, você não vai ter eterna idade, e você começa a se enganar. Aí vem os botox da vida, aí vem as coisas todas, né? Cirurgias e cirurgias. Quer dizer, Deus te fez para amadurecer, mas muitas vezes você não quer amadurecer. Imagina que o tomate que não quer amadurecer, o que vai acontecer com ele? Apodrecer. Ele vai apodrecer, porque ele nasceu para dar flor, ele nasceu para crescer e amadurecer e morrer. Não podemos fugir dessa realidade. Quem vive essa realidade com clareza, vive melhor do que aquele que vive se enganando. A maior mentira, meu povo, é aquela que você mente para você, que você diz para você. Então, é mais fácil. A vida não é difícil. A gente é que faz a vida ser difícil, mas a vida não é difícil. É preciso que você aprenda a lidar com a vida como ela é. Olha aí o que é felicidade para o budismo. É assumir a vida como ela é, com tudo que ela tem. E fica mais fácil de levar essa vida. Então, o terceiro ponto, as etapas mal vividas, mal vivenciadas. Na infância, adolescência, a vida adulta e a vida idosa, ou seja, o envelhecimento. Eu já aqui no Texto da Misericórdia, foi um tema que eu conversei com vocês há muito tempo, mas eu guardo assim, os temas que eu trabalhei com vocês aqui. Um deles foi quem ama não envelhece, amadurece. E eu disse nessa reflexão que quem envelhece realmente são as coisas. Realmente, quem envelhece são as coisas. A cadeira envelheceu, a casa envelheceu, o carro envelhece, tudo envelhece. Mas quando eu falo isso, eu estou dizendo para as coisas envelhecem. Mas nós não envelhecemos, nós amadurecemos. Quando eu falo envelhecer, é para a gente ter clareza do que eu estou falando. Mas realmente, uma pessoa que ama, leva a vida em amar, servir, está, sabe, é sempre uma pessoa contente, alegre, é um velho sorridente, é um velho menos amargo, uma velha mais aberta, mais comunicativa com a vida, mais. Então, essa pessoa, ela não envelhece, ela amadurece. Se eu disser que o tomate, eu vou falando muito do tomate porque eu gosto muito de tomate, então é o melhor fruto que se pode ter. Inclusive, o tomate, se falando de tomate, o tomate é o segundo maior alimento consumido no mundo. Comprei um livro aí esses dias aí, estou lendo, e realmente a história do tomate é uma coisa belíssima. E é interessante saber que o primeiro é pão e o segundo é tomate. Olha que coisa interessante, né? E por isso que eu gosto, né? Quando eu tenho que comer bem, eu como pão com tomate com pão, um ovo dentro, né? Na hora do café, bom demais, uma beleza, né? Quem me conhece sabe que é assim que eu me alimento. Bom, dizer que um tomate envelheceu é mais, vamos dizer assim, é mais significativo. Dizer que uma pessoa envelheceu é menos significativo, porque o amadurecimento, ou seja, o envelhecimento do tomate está ligado ao apodrecimento dela. O envelhecimento da gente não está ligado ao apodrecimento ou à morte. Para morrer, basta estar vivo. É claro que a gente sabe que nós caminhamos, desde que nascemos, caminhamos para a morte. Ou seja, um dia nós vamos nos encontrar com a Santa Morte, como o Frei Joãozinho acabou de se encontrar com a Irmã Morte, como São Francisco chamava a morte de minha Irmã Morte. Irmãos, minha Irmã Morte já está se aproximando. E os irmãos, ainda não, Francisco, ainda não. E até o momento que disse para ele que realmente estava se aproximando. Então, o envelhecimento, o Papa também chama a atenção disso, viu? Quando ele vai explicar o envelhecimento, ele diz que nós somos como vinho. Quem gosta de vinho sabe muito bem, quanto mais velho o vinho, né, mais saboroso é. Então,
O que é o velho, a velha, é a pessoa que amadureceu de uma forma que é uma pessoa cheia de sabedoria. O que é sabedoria? O sabor da vida. O que é o vinho velho? É o saboroso, é o vinho saboroso. Então, nós somos como vinho. Nós à medida que vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando, devemos nos tornar uma pessoa mais saborosa, né? Uma pessoa mais de uma fé maior, de uma espiritualidade mais profunda, de um encontro maior com Deus, de uma intimidade maior com Deus. Porque durante a vida adulta, você corre para lá, corre para cá, reza um Pai Nosso pela metade, um texto só o primeiro mistério, que não dá tempo de rezar o restante. Mas quando você envelhece, ou seja, quando você amadurece, você tem mais tempo de se voltar para Deus. Mais tempo para criar uma intimidade com Deus. Você reza mais, você vai mais à missa. Há um tempo atrás você só ia à missa o domingo. E olhe lá. Mas hoje você tem tempo suficiente. Aí eu tenho que trazer uma coisa que dizem muito com os aposentados, né? Dizem muito, chamam todos os aposentados de Jaque, né? Jaque está aposentado, faz isso. Jaque está aposentado, faz aquilo. Então, é o Jaque. Então, eu quero dizer que é a oportunidade que você tem, aposentado, aposentada, para se aproximar mais de Deus. Para se aproximar mais da sua própria família, estar mais junto da família, embora está todo mundo casado, aquela coisa toda, mas, de qualquer forma, estão juntos. Estreita o relacionamento na família. Então, voltando para as etapas, né, mal vividas, toda pessoa que tem certas dificuldades hoje na velhice, a gente procura na infância, a gente vê a deficiência foi lá na infância, aconteceu lá na infância. Ou a lacuna está em aberto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheci um senhor, uma cidade vizinha minha em Pesqueira, que é Arco Verde, e que eu encontrei com ele, estava viajando de Pesqueira. Ele estava vindo de Arco Verde e peguei o ônibus em Pesqueira para Recife. Na nossa conversa, ele sentou perto de mim e quando eu dei bom dia, minha voz parece que me entrega, né? O senhor é pastor ou é padre? Aí eu disse, eu sou padre. Porque... Aí eu disse, por que o senhor me pergunta? Ele, não, porque a sua voz parece a voz de um padre. Eu, tá bom, sou padre, franciscano, tá? Comecei a conversar. E ele me foi contando, são 3 horas de viagem, foi me contando a vida dele. Como também eu tenho sorte, né? Quando alguém descobre que eu sou padre, aí eu tenho que escutar. E eu só ando com um livro na mão, lendo, então eu tive que guardar meu livro para escutar a história do homem. Mas foi muito interessante a conversa dele, porque ele disse o seguinte, olha, padre, eu sou um homem muito, muito rico, sempre tive medo de dirigir, ando de ônibus porque eu tenho medo de dirigir, tenho carro, tenho tudo, só dirijo em casa, na cidade e tal, e tenho muito dinheiro, mas um homem que perdeu a saúde muito cedo. E eu disse para ele, o senhor, algum tipo de câncer, alguma coisa? Não, nada disso. Eu gastei muito dinheiro indo para todos os médicos e eu não conseguia descobrir que doença, ou seja, os médicos não descobriam o que era. Quando é um dia, o médico me passou para uma psicóloga. E disse, faça uma terapia com a psicóloga, converse com ela e conte toda a sua história e tal, ela vai lhe acompanhar e tal. Na conversa ali, ele disse para mim, olha, a psicóloga foi perguntando algumas coisas, por exemplo, o senhor lembra se o senhor teve assim, as etapas normais, quando criança, por exemplo, de engatinhar, de se arrastar no chão, de não sei o que mais lá, essa coisa toda, até começar a segurar na cadeira ou em qualquer canto para se levantar, para andar e tal. Ele disse, não. Eu venho de uma família rica e que tinham 2 babás para cuidar de mim. Uma que cuidava de mim durante o dia e a outra que cuidava durante a noite. E eu era proibido de ir para o chão. Ou seja, o dia inteiro a minha mãe dizia que não podia botar o filho dela no chão. E o menino foi. Só um dia que o menino começou a querer andar, que vestiram o menino todo para não ter contato com nada no chão, para não pegar verme, para não sei o que mais lá. Aí quando ele foi contando isso, eu já fui dizendo, a doença dele todinha tá aí. E foi exatamente isso. E aí ele disse, um dos exercícios que a psicóloga mandou é que ele dizia, olha, eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos. E a psicóloga disse, olha, de manhã você acorda, antes que seus filhos acordem, o senhor tire toda a sua roupa e comece a se arrastar como aquele bebê que nem sabe engatinhar ainda. Primeiro passo é se arrastar da cozinha à sala, da sala à cozinha. Depois o senhor toma um banho, se veste e tal. Aí ele disse, a senhora está pensando que eu sou louco? Eu não sou louco, não. Aí, mas faça isso. Aí ele disse, olha, numa situação dessa, qualquer coisa que manda fazer, a gente faz, não é? O senhor fez, fiz. Logo em seguida, ele disse,
E aí, depois de uns 2 meses, ele voltou lá, ela disse, fez o que eu mandei? Fiz. Agora o senhor vai engatinhar. De quatro, andar de 4, tá? Entendeu? Entendi. Pronto. Aí ele fazia, tirava a roupa de madrugada só uma luz acesa e ele ia da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Pronto. Nesse momento, ele disse, quando ele começou a engatinhar, ele disse que todas as dores que ele tinha no corpo sumiram. Parecia que tinha sido assim, o milagre aconteceu. Quando ele voltou lá, no 2º mês, já chegou sorrindo. A mulher disse assim, eu sei que é engraçado o que eu mandei o senhor fazer, mas o senhor fez, fiz, doutora, e agora o que a senhora mandar fazer, eu faço porque eu não estou sentindo uma dor numa unha. Aí ela sente aí, sentou e disse, pois é. A riqueza, né, as pessoas ricas tiram a oportunidade da criança de ter contato com o chão frio, com a lama, com a terra, com essa coisa toda, e o menino não teve, a etapa foi queimada. Então, o senhor entendeu agora qual era o seu problema? Ele disse, aí ele entendeu que o mundo dele foi um mundo assim, de luxo, mas um mundo que gerou um sofrimento muito grande. Porque tirou o direito da criança de se desenvolver, né, pé no chão, enfrentar as bactérias, as coisas todas, criar resistência, né? Então, imunidade. Por isso, mais tarde, ele vai... Pronto. Daí em diante, ele parou com todas aquelas medicações, as coisas todas, e até o momento que ele me contou, não tinha mais nenhum problema de saúde. Veja, tudo isso, uma pequena etapa que... na infância dele, que foi proibido dele vivenciar. Então, hoje, nos meus 60 anos, se eu tenho algum problema, pode estar ligado lá à infância, às etapas queimadas, pode ter tudo a ver com isso aí. O outro ponto aqui, a realidade do idoso hoje. Nós sabemos que hoje, como também no tempo de Jesus, tanto as mulheres como as crianças e os idosos tinham, a mulher e criança não tinham muito valor. Os idosos tinham muito valor, os anciãos, está aí, na história de Jesus, nos evangelhos, os anciãos aparecem muito como uma classe de sábios, de entendidos, de mestres, eram sempre anciãos. Anciãos, o velho, o idoso. Do século XX para o século XXI, houve assim uma desclassificação muito grande da idade. Aí eu não vou nem entrar nesse negócio aqui, porque tem muito caroço nesse ângulo. Aí hoje, quem é o velho? O velho é o aposentado, e aposentado, ele é como se ele não tivesse tanta importância, porque ele já está aposentado, ele não está servindo mais ao Brasil, ele não está fazendo mais nada para... Quer dizer, é uma coisa mais ou menos assim. Depois, todo idoso tem sua etapa de sofrimento. Cada etapa tem seu sofrimento. Na infância tem a sua, na adolescência, sobretudo a adolescência, e depois na idade adulta, idosa. Porque o adulto dos 40, 50 anos e tem o idoso dos 60 por diante. Então, nessa situação, a gente percebe que quando entramos nessa idade, aí tudo aumenta, né? Pressão aumenta, colesterol aumenta, glicose aumenta, barriga aumenta, e a confusão está todinha aí, fisicamente falando. Mas nós sabemos que para o mundo econômico, o velho idoso, ele é jogado de lado mesmo. Já está aposentado, fica na tua, lá. E vem também a solidão. Não podemos esquecer, todo idoso, todos nós temos um vazio. Da infância até a morte. Nós temos um vazio. Esse vazio, qualquer dia eu posso trabalhar um pouco mais sobre esse vazio, é o vazio existencial. É um vazio que gera solidão e às vezes, um descontentamento muito grande com a vida. Nesse vazio, até o sentido da vida a gente perde. É muito fácil perder o sentido da vida quando estamos mergulhados nessa solidão. Aí hoje, esse vazio, para muita gente, não está aguentando o vazio, não está entendendo isso, vai para o médico dá um ansiolítico, um antidepressivo, ajuda, mas não vai curar, não vai resolver, porque esse vazio é existencial. Esse vazio, essa solidão, está ligado a um sentimento profundo de abandono, que a gente ganha esse sentimento quando a gente nasce. O bebê, o feto lá na barriga da mãe, ele não sente nada disso. É no ato de nascer que nós recebemos esse sentimento de abandono.
esse sentimento de abandono, gente, é tão forte, é tão sério e nos acompanha a vida inteira que nem Jesus Cristo, 100% Deus, 100% humano, ele se livrou dele. No alto da cruz, tá lembrado que no alto da cruz Jesus grita: Pai, por que me abandonaste? Gente, essa expressão de Jesus é a expressão mais humana. No final da vida de Jesus ali na cruz, ele grita a dor emocional de todo ser humano que até... E daí você pode entender isso. No final da vida, na hora da morte, todos nós vamos gritar, consciente ou inconsciente: me sinto abandonado de Deus e do mundo. Nós vamos passar por essa, viu? Não queira fugir, porque nem Jesus fugiu. Por isso que a gente diz, ele foi plenamente humano. Ele poderia, claro, ele é Deus, ele sabia que Deus não tinha abandonado ele. Mas porque esse abandono, esse sentimento de abandono, de vazio, de solidão, vem do ser humano, está dentro do ser humano, aí por isso ele gritou no alto da cruz: por que me abandonaste? Como Deus, ele sabia que Deus, ele tinha feito tudo está consumado, Pai. Estou passando por tudo, agora te entrego minha vida, entrego meu espírito, entrego toda a minha vida, porque foi para isso que eu vim. Mas enquanto humano, ele faz essa interrogação que muita gente não entende. Para entender essa interrogação de Jesus, tem que entender a humanidade de Jesus, a profundeza da humanidade de Jesus e o ser humano como humano. Ou seja, a profundeza do ser humano. Então, por isso, todo idoso, esse vazio, ele é maior. Porque enquanto está na luta, no trabalho, e vai e vem, leva a menina para a escola, não sei o que mais lá, aquela coisa toda, você chega ao entendimento que você sente um certo vazio, mas tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de sentir. Quando você para, você bota o juízo para descansar, o corpo em repouso, aí esse vazio aparece, aí você diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou doente, estou em depressão, estou isso. Não, nada disso, nada disso. É só você entender isso, que nós precisamos disso. Eu digo o seguinte: quando sentimos humanamente o vazio dentro de nós, eu acredito que é uma chance que Deus dá para nós, para que você vá e crie uma intimidade com Deus. Busque Deus para preencher esse vazio. Eu só penso assim, olhando pelo lado divino, pelo lado teológico. Pelo lado humano, nascemos com esses sentimentos, essa solidão, e vamos morrer com esse sentimento, com esse sentimento de abandono, com essa solidão. E às vezes o idoso, ele tem a solidão acompanhada. A solidão acompanhada, tem a esposa do lado, tem um filho que mora com ele e tal e tal. Então isso é uma solidão acompanhada, às vezes acompanhada. Criatividade, espiritualidade e fé, caminhar para o retorno, né? É um momento, o retorno que eu quero dizer é para Deus, gente. É para a morte mesmo. Nós só vamos para a morte, nós só vamos para Deus, passando pela a ponte chamada morte. Sem ela, nós não vamos para Deus. Por isso, assim na terra como no céu. Crie essa intimidade com o divino aqui. Quando você fechar os olhos definitivamente, você vai cair nos braços do amado Pai, porque Ele fez todos nós para Ele. Não foi para o purgatório, não foi para o inferno, não foi para canto nenhum. Ele fez eu e você para Ele. Se por acaso tiver que cair em outros campos, eu não vou fazer o julgamento, mas nós nascemos para Ele. Nós somos dele, viemos dele para ele. E quando a gente caminha no caminho, na verdade, na vida, que é o filho dele, aí a gente tem toda a possibilidade de se dar ao máximo. Viva seus 60 a mais com qualidade, com espiritualidade, com fé, com gosto. Se você não viveu bem as suas etapas, aproveite para viver essa até o dia que Deus tiver saudade de você e disser: vem cá, vem morar comigo, estou com saudade de você. Uma boa tarde para você, Deus abençoe, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, desça sobre nós a bênção do Deus misericordioso e bom, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, com a graça de Deus.